primeiro episódio hoje. Eu tô com uma felicidade imensa sobre esse projeto. Estar aqui com vocês, para mim, é uma sensação incrível. A gente vem desenhando isso há muito tempo. Estar numa mesa dessa tão poderosa. Qual que é a sua sensação hoje, Ju, de coração? Como que você está sentindo? Eu tô muito feliz e grata, com certeza, porque é um processo que não é simples, mas quando a gente se une com pessoas que sabem o que estão fazendo, muito mais fácil. Com certeza. E para mim é a realização de um sonho, né? Poder fazer tão bem feito, com qualidade, e muito mais do que só uma entrega, né? No caso que a gente vai compartilhar muito aqui, mas com as pessoas que estamos construindo tudo isso, no caso vocês, pessoas maravilhosas, que eu tive o prazer de me conectar em tão pouco tempo e com tanta profundidade. E a gente sempre fala sobre isso, né, Bruno? O poder da mesa. E hoje essa mesa aqui é a prova da representação da qualidade daquilo que a gente está trazendo hoje. Maravilha. E hoje é o nosso primeiro episódio. Queria agradecer aqui algumas pessoas que vêm contribuindo, né? Hoje vai ter. Eu queria que você falasse um pouco do nosso parceiro daquela empilhadeira ali, né? Aquela máquina gigantesca ali. Gente, eu voltei. Isso daqui não é uma empilhadeira, é uma mini escavadeira. Sim, eu queria agradecer bastante ao Roberto da Robex, que está contribuindo, né, muito efetivamente aqui com o maquinário dele para a nossa evolução nesse processo de demolição da obra. A gente precisou de um maquinário muito mais pesado do que um simples rompedor, martelete de forma manual. Então a gente entendeu que o maquinário vai antecipar, vai melhorar bastante a nossa estratégia aqui de evolução da obra. Então, Roberto da Robex, muito obrigada, e aproveito e faço essa indicação, porque não só na parte de maquinários, também como na parte da fundação da obra. Isso aí, gente. Parceria, é bom entender, ter ótimos parceiros para ajudar na obra. E aproveitando também, quero agradecer ao nosso parceiro, a Fix, o grupo Fix, que é Fix Bank, Fix Invest. Então dá um Google aí, procura a Fix, para você fazer investimento também no mercado imobiliário. Grande parceiro nosso, apoiador desse podcast, a Groutcast. Então vem com a gente hoje, tem bastante conteúdo. David, eu te fazer uma pergunta. Começando, que delícia. Bora! Deixa eu perguntar, antes de a gente perguntar sobre a parte técnica, a gente bater um papo, entender assim, lógico, né, que a sensação de estar aqui e também assim, entender um pouco do que um podcast representa para os seus negócios hoje. O podcast hoje, ele é uma grande plataforma de você poder expor o seu negócio, expor o seu conhecimento. Eu acredito que o podcast tem um poder de ampliar o nosso mercado quando a gente leva informação, conhecimento e dá visibilidade hoje para grandes profissionais. E é o que a gente vai construir aqui nessa mesa, com certeza. Que maravilha, gente. Eu estou muito grato, viu? Hoje a Grout é um grupo, né? Hoje nós somos grupo, nós três aqui somos um grupo que fazemos construções para investimentos imobiliários. Então a gente atende, eu vou até começar a bater esse papo também com a Juliana, entender com você, Ju, nesses longos anos que você já atua em obra, muitos anos, acho que mais quase 100 projetos aí aqui em Alphaville, à frente da Reforma Alphaville, e perguntar para você essa diferença hoje, por exemplo, de você atuar com o cliente final e atuar com um grupo de investidores. Qual que é a sensação disso? Como que você vê essa diferença de cliente? Porque é muito diferente, né? Sim, tem bastante diferença. Quando nós estamos com o investidor, a gente já tem todo esse planejamento, né, que nosso time já executa, faz toda a estratégia de mercado, a rentabilidade do produto, e a portaria tá me ligando, só um minutinho, gente. Gente, obra é isso, viu? Alô? Nós estamos aqui, para quem não tá sabendo, nós estamos aqui numa das obras aqui, Pode liberá-lo, obrigada. Uma dessas obras é isso, porque a gente está montando esse podcast justamente para você entender que nós estamos dentro da obra. Por quê? Hoje, quando a gente fala de mercado imobiliário, a rentabilidade, é importante entender que precisa de ter especialistas. E hoje a Juliana ocupa muito bem essa cadeira de especialista na área da construção. E é isso aí, é portaria, daqui a pouco um pedreiro ali. Aqui é obra real, obra de verdade. Está acontecendo, gente, de verdade, nada é fake, viu, gente? Exatamente. E voltando à sua pergunta, Bruno, quando nós estamos à frente de um investimento para o investidor, os nossos desafios é diferente do desafio que nós temos ali com o nosso cliente final, tá? Então, quando a gente está com o investidor, a gente tem toda essa parte de planejamento, igual também tem com o cliente final. Mas a gente entende que o que nós estamos fazendo aqui é algo para rentabilidade. Então, nós fazemos algo para venda. Diferente quando a gente está com o cliente final, que muitas vezes, durante o processo, ele faz diversas alterações. Então, muitas vezes a gente tem que voltar para o projeto
e fazer alterações de coisas que já estão feitas. E isso influencia no quê? Influencia nos prazos, influencia no custo da obra. E para o cliente final, muitas vezes ele não consegue entender que isso tem um custo. Sim. Então, para a gente segurar a equipe, manter a equipe, por exemplo, fiz uma parede, aí o cliente fala, não gostei, a gente tem que demolir. Mas aquela equipe que estava programada para aquele time, ela não vai ter o trabalho. Mas eu preciso honrar aquele custo, porque houve uma disponibilidade. Mas para o cliente final, essa visão é um pouco mais complexa, porque ele não entende da rotina da obra. É diferente do investidor, que ele não tem essa preocupação, porque não é para a casa dele, é algo para venda, né? Então tem que ser algo mais clean, tem que ser algo que tenha uma rentabilidade, e depois o futuro morador, se quiser fazer alguma alteração, aí é uma outra história. Eu acho que é um ponto importante, né? Você comentou, esse é muito importante o ponto que você colocou, mas eu acho que o cerne da diferença é que o cliente final, ele vai morar. Então, mesmo você falar para ele assim, tem um custo, ele fala assim, mas é a minha casa. É o meu sentimento, né? Você lidar com o sentimento do cliente final. O investidor se lidar com o investimento, com o rendimento. Então, a condução do discurso é um pouco diferente, né? Eu imagino que, a gente está no bate-papo aqui, eu imagino que não tem, são poucos clientes que pedem alteração com o cliente final para você, né? Conta um pouco sobre isso. Só um pouquinho, deve ter. 100 de 100. Tem muitas alterações que acontecem durante a obra. Muitas vezes o cliente, ele entende que ele quer fazer a compra, ele quer ficar à frente da compra de produto. E eu sempre brinco, né? Principalmente entre o casal, é muito turbulento essa etapa de obra, porque eu brinco, né? O homem, ele está apto pela mulher a comprar areia, cimento, argamassa, e ela vai comprar os acabamentos, os metais, o mármore, e muitas vezes eles não deixam a gente tomar essa frente, porque eles querem fazer, porque eles entendem que vai ter uma redução de custo. Mas essa é uma grande pegadinha. Na verdade, ele acaba... não vou dizer atrapalhando a obra, mas acaba alterando o passo a passo. Então, por não ter uma programação dessas despesas, muitas vezes o custo que a gente tinha ali de obra, ele acaba limitando, porque acaba comprando mais do que deveria numa época errada. Então, é um exemplo básico, tá? Muitas pessoas se preocupam em já fechar a marcenaria antes de iniciar a obra. Então, depois a gente começa a ter alguma dificuldade durante esse processo e a gente acaba perdendo o time do fornecedor. Então, a gente acaba tendo que prorrogar o prazo, daí a gente tem um conflito com o prazo de marcenaria, a marcenaria não pode deixar tudo armazenado, e isso acaba gerando um estresse durante a obra. Porque o cliente, ele entendeu que ele estaria economizando fazendo sozinho, mas como ele não entende deste processo, acaba, durante a obra, a gente tentando agradar o cliente, como sempre, mas acaba prejudicando a obra. Que importância de investir com especialista, né? Eu pensei a mesma coisa. Você quer saber o que é um especialista? Acabou de aprender aí o que é um especialista na construção civil. Exatamente, porque cada um está muito focado. Então, assim, Exato. O David, ele é especialista em projeto, o Bruno é especialista em gestão, eu sou especialista em obra. Então, quando você quer fazer separado, você perde esse time, porque você não consegue deixar organizado, Sim. Porque você não entende, né? Acaba não entendendo. Então, é por isso que é importante você deixar que o especialista resolva. Bom, aí falando de especialista, então já que estamos nessa parte aí de mostrar um pouco das nossas especialidades, queria perguntar para você, meu querido Bruno. A gente vai contar um pouco da história para vocês aqui, como a gente se juntou e tudo mais, mas o que mais me chamou a atenção, né, nos meus queridos parceiros aqui, é a especialidade que cada um tem na condução na frente do seu negócio. E aí, numa conversa, inclusive, minha e da Juliana, a gente falou, tem esse problema, porque o cliente entra na obra e porque o cara quer mudar o projeto, e o Bruno, com esse arceno dele, disse, gente, é muito simples. E aí eu quero que você compartilhe aqui pra gente, por favor, um pouquinho para você, nessa parte de gestão, dessa intermediação, de comercialização, os acordos com o cliente, nessa condução do cliente, na gestão do processo. Conta um pouquinho aí, porque qual foi a sua resposta para nós nessa situação e um pouco do como que você faz isso? Maravilha. Bom, como a Juliana falou, a gestão da obra ela é fundamental para qualquer obra. O cliente ele tem a entender que quanto mais gestão que você tiver, mais projeto, mais gestão em geral, planejamento, mais custo que tem, mas de verdade não. Que a gestão ela traz justamente isso. Quando você fala de gestão para investimentos, principalmente,
Você precisa ter isso tudo pautado. Quando o cliente ele vai fazer desembolso, qual que é o valor, as etapas desse desembolso, para ter até um planejamento financeiro melhor. Quantas obras a gente não pega por aí e o cliente fala assim, no meio do processo, você fala assim, acabou o dinheiro. Você fala, mas você não sabia nem quanto que vai investir, precisaria de investir para acabar? Ele não sabe nem o custo, como ela falou, às vezes a marcenaria. Qual que é o custo disso que vai ter lá na frente? E aí entra uma etapa que é muito complicada, que a gente acaba percebendo no mercado, que muitas obras no final da obra, aquele acabamento, ele fica sem, porque ele não teve uma gestão. A gestão, assim, para mim, ela é fundamental. Eu entrei nesse mercado por conta de uma dor, por conta de uma demanda, que o mercado, percebi que no mercado com loja de móveis planejados, eu percebi que o cliente, ele, no final, faltava um recurso. E às vezes por falta de pouco dinheiro ele não finalizou, numa economia lá atrás, numa locação, igual o nosso parceiro está aqui atrás. Então você tem grandes parceiros, você contar com especialista em toda a etapa ajuda a minimizar recurso. Então e esse recurso disponibiliza lá no final para você. E não só recurso, né, Bruno? Como prazo. Prazo. Então às vezes o cliente fala, nossa, eu vou gastar 20 mil reais com uma gestão, um exemplo. Ah, não, isso é muito valor. Mas durante a etapa da obra, quando você dilui isso ao longo dos meses da obra... ele vai perder por não ter isso, né? Muito, eles vão perder muito. Mas porque eles estão apegados achando assim que isso vai ser uma redução de custos. Sendo que, na verdade, ele está alongando o prazo. Ou seja, uma duração de obra maior, tempo de gestão de obra maior. Sim. E isso acaba tendo um fator ali emocional para o cliente, muito grande. E a resposta da pergunta? Conta aí o que você falou pra gente. Quando a gente falou assim, cara, o cara vem aqui mudar tudo e quer entrar na obra. Né? Isso é uma dor da obra, porque a gente tá aqui na obra gravando, mas hoje é um dia que não tem a obra executando, tá? Porque tem muitos conflitos da obra em si. Então, quando o cliente ele quer ir, nós temos que preparar toda a obra, parar a obra, e aí a gente começa a entender qual a etapa que ele vai ser permitido. Então, a gente faz gestão. Quando que você vai para a obra? A gente monta um cronograma de visita guiada dentro da obra. Com isso, você limita o cliente ficar visitando a obra e você também não precisa ficar movimentando toda a obra para poder receber. Isso na área da incorporação, numa casa um pouco mais tranquila, mas por exemplo, na incorporação do prédio, o cliente ele começa a pagar a primeira parcela, ele já quer entrar hoje na casa dele, no apartamento, ver como que você trata, controla, planeja, faz a gestão dessa parte emocional dele. Então, como que nós fazemos? A gente monta um programa de visita guiada, por exemplo. Então, essa é uma estratégia que você traz para a obra e na casa também você consegue fazer isso para que ele tenha essa visão. Bruno, eu quero ter acompanhamento diário, tenho acompanhamento fotográfico. Não, Bruno, foto já não basta para mim. Tá bom, a gente faz vídeo, a gente coloca a câmera. O importante é que a obra ela ande dentro do cronograma e com todo o controle e segurança que a obra precisa e o cliente também tem satisfeito. Porque hoje na obra ele precisa ter as suas... como é que fala? Ele tem essa ansiedade, então isso ele tem que ser satisfeito com isso. Aí você pode trazer câmera, pode trazer vídeo, a gente busca uma gestão nesse conteúdo para que ele tenha a visão na palma da mão, então aquela ansiedade dele de todo dia, ele vai acompanhar essa obra. E ele não precisa ficar indo na obra, ter que parar a obra, porque todo mundo aqui já, alguém que você está assistindo hoje, se nunca fez uma obra, com certeza já fez, todo o trabalho que tem, você tem que paralisar, ver por onde que vai entrar, uso de EPI, tudo isso atrasa a obra. E cada dia atrasado, imagina você está com uma obra com 6, 7, 15 profissionais, você tem que parar. Então, assim, é um custo muito elevado, isso é bom de trazer outra modo de gestão. Mas um ponto que eu queria comentar aqui é sobre a jornada, então algo que eu sempre falo na mesa. Quando a gente entende, quando a gente fala de gestão, a gente tem que entender a jornada. Quando o cliente ele vai buscar essa residência, tanto para moradia mesmo, cliente final, quanto para investimento. E aí acho que essa mesa faz parte, acho que dessa jornada. Quando a gente entendeu que o cliente, desde a aquisição de um terreno para fazer a construção, porque hoje para você fazer um investimento no mercado imobiliário, não basta você comprar o terreno, fazer projeto, construir e pôr para vender. Não. Você tem que ter especialista e essa mesa se forma com especialistas. E eu acho que não só especialistas, além de sermos especialistas, nós somos sócios e colegas. E isso é um grande diferencial, principalmente durante a gestão de uma obra, o processo da obra. Porque muitas vezes não está compatibilizado o projeto com a execução. Às vezes o que está projetado não dá para ser executado. E é muito importante a parceria estratégica e gerencial de todo esse processo entre o arquiteto, o engenheiro, entre quem está à frente à gestão financeira,
muito importante a gente estar caminhando junto, porque daí a gente não vai fugir do processo. Então, estamos com alguma dificuldade? Converse com o David em relação ao projeto e a gente resolve. Porque, antes de tudo, existe uma afinidade muito grande. Então, nós não estamos preocupados em, vão mexer no projeto ou vão alterar a obra. Nós estamos, o que é importante para a gente é a entrega final. Então, juntos, nós nos reunimos para fazer uma entrega especial para os nossos clientes, onde a gente está utilizando uma inteligência e uma estratégia para minimizar esse tipo de conflito durante essa etapa da obra. Perfeito. Eu gosto disso. E quando reúne toda na jornada todos esses especialistas, a gente consegue ter uma obra dentro do custo, dentro do prazo e com assertividade. Eu queria que a gente falasse um pouco aqui sobre essa obra, onde nós estamos aqui, David. Bom, muito bom. Estamos aqui em Alphaville, no Residencial 2. É o primeiro empreendimento onde a gente está fazendo toda essa inteligência aplicada da Grout para o nosso cliente investidor parceiro, que é a Fix, né? E o que é muito importante falar sobre por que aqui esta casa, né? Falando sobre a jornada, que foi onde você estava comentando anteriormente, o que nós entendemos, né? A jornada hoje do cliente, seja o cliente final ou o investidor, que é o erro maior. Contrata-se o arquiteto resolve tudo com o cliente, ele termina o projeto e depois chama o engenheiro para orçar a obra. Aí o engenheiro pega o projeto e aí tudo que a Juliana falou. Mas isso aqui não dá para executar, isso aqui a máquina não entra para fazer essa demolição, esse tipo de instalação não funciona. E aí começa a mudar todo o projeto do arquiteto, que fica bravo muitas vezes, e aí o cliente tem uma estimativa de custo, depois começa a estourar porque não previu um monte de coisa, e aí gera-se uma dor, que é a maior dor da construção civil, que é essa falta de gestão, visão do todo e o prejuízo, porque o prejuízo na construção civil ele é grande. O cara ele errar alguma coisa, furar uma coisa que não era para furar, né, quebrar alguma coisa que não era para quebrar, ele tem um problema muito grande. Então, a nossa expertise, a nossa dinâmica é juntar o poder da mesa de novo, né? Juntamos todos os especialistas na mesa e tomamos a decisão em conjunto, onde nós vamos decidir, cada um olhando a partir da perspectiva da sua especialidade, o problema e o desafio comum. Então, neste caso, nosso parceiro investidor colocou um budget para o qual ele queria trazer um investimento para a região, então juntamos todos nós e a Sandra Miranda, que é a corretora que está responsável pela comercialização dessa casa, e começamos a desenhar qual é o melhor produto para esta região para atingir o valor de venda esperado pelo nosso cliente parceiro, que é a Fix. Então, qual é o produto em projeto, qual é o produto em método construtivo, qual é a comunicação desse produto com o mercado, na parte da gestão e comercialização. Então, é uma solução que ela vem não só do que o arquiteto acha, não só do que o engenheiro acha, ou engenheira nesse caso, ou não só do que a gestão comercial acha, mas é o que a gente entende que é o melhor para o nosso cliente, que é o investidor, na melhor rentabilidade, e principalmente o melhor para o cliente final, o morador, né, a pessoa que vai fazer a aquisição desse imóvel. Então, nesse caso, escolhemos aqui o Residencial 2, vemos várias oportunidades na região, mas escolhemos uma casa onde tinha um valor que estava dentro do plano de negócio do valor investido versus o resultado que nós buscávamos, muito bem localizada, próxima à portaria. Então, apesar de vocês verem que tem uma obra gigantesca para ser feito aqui, foi um produto, um achado muito importante aí para trazer o resultado que a gente está desenhando. E é engraçado, quando você fala de projeto, essa casa, né, vocês estão vendo aí que já está bastante coisa feita a demolição. Qual que é a importância de estar todos os especialistas conectados? Porque você disse algo, eu falo assim, e a casa tem que estar dentro do valor, porque ela vai ser vendida por um outro valor. Mas o projeto também tem que estar adequado e junto com a obra. Exatamente. Como que é isso? Porque essa casa você está vendo está totalmente demolida, porque acredito eu que foi construída não para um investimento, né? Porque teve demolição. Como que é essa expectativa que o cliente tem entre uma casa que é personalidade para investimento? Qual que é a troca disso? O que eu falo bastante, isso eu trago já de vários outros mercados que eu atuo, e é uma coisa que eu não vejo muitos arquitetos falarem, né? A função do arquiteto não é projetar para si, não é projetar para o seu ego, não é projetar para fazer o seu nome. A função do arquiteto é projetar o melhor para o usuário, é projetar o melhor para o seu cliente. Então, o cliente final, trazer para ele a realidade do sonho dele, o sentimento de realização e tudo mais. No nosso caso, o cliente investidor, ele trazer o resultado financeiro que ele busca no imóvel. Então, a gente tem um caso muito legal nesta casa, inclusive, né, porque quando a gente foi começar a desenvolver o projeto, eu falei, nossa, eu adoro esse tipo de acabamento.
Começamos a fazer um estudo de mercado para ver o padrão dos acabamentos desse condomínio, nesse item específico, e vi que estava diferente do que eu gostaria. Eu fui o primeiro a falar, não vamos colocar. Por quê? Porque eu gosto, a Juliana também gosta, mas o meu cliente final não é isso que ele está buscando. Não é isso que ele encontra quando ele busca a casa no valor que a gente está comercializando. Então não adianta eu fazer um projeto para poder falar que o David que fez esse projeto e no final não vender porque quem entra na casa não compra, não se sente recebido, não se sente acolhido, não se identifica com o projeto, né? E na hora da venda é muito importante, porque um projeto, ele, como você falou, né? Um projeto ele é feito para o cliente final. Eu já vi muitos produtos com assinatura, ou de arquiteto, ou com designer, ou mobília, que realmente ele não tem a venda. Porque não basta só a assinatura, né? Ele basta o público. Então, essa casa específica, por exemplo, eu achei ela bem bonita, mas será que atrairia todo o público? A gente entendeu que não. O projeto entendeu que não, que precisaria. A parte comercial da venda também entendeu que não. Viabilizando valores, valia a pena fazer essa demolição. A especialista na obra viu que daria para executar, colocou até uma máquina ali, então para a entrada dessa máquina, então tem a viabilizar se é execuível ou não, e hoje a gente está trazendo um produto assim de excelência, que vai ter uma liquidez muito rápida e para o investidor a conta fecha. Cara, exatamente. Que incrível. E queria abordar um outro assunto, que é assim, você que está assistindo aí fica perguntando, mas esses especialistas, investir com especialista, ele é importante, mas aonde eles estão? Eu queria que a gente falasse para esse povo aí que nos assiste, aonde que a gente nós nos conhecemos, como que surgiu isso? Você lembra? Eu não lembro exatamente o primeiro dia, eu lembro que eu queria falar com a Juliana, eu lembro disso lá no evento, eu fui cara de falar com a Juliana, aí você falou algo do tipo, né, calma aí, eu vou te conectar ela, como que você lembra desse dia? Bom, tem um passo anterior, e aí eu já deixo uma dica para você que é de qualquer mercado, mas principalmente na construção civil. Eu falo hoje uma coisa assim, qualquer pessoa que empreende, tem seu negócio, a gente tem que entender que a nossa jornada profissional, ela é como você andar. Você tem a perna direita e você tem a perna esquerda. No empreendedorismo você precisa ter uma boa entrega, mas você precisa ter network. Você pode ser o melhor profissional do mercado, mas se você não está nos lugares, as pessoas não te conhecem, não adianta de nada. Mas se você também está em todos os lugares, mas você também não tem uma boa entrega, também não adianta. Então nós participamos, né, de vários grupos de network, mas nos conhecemos aqui em Alphaville Network Constru, então um agradecimento aqui especial também ao Rafa e à Ellen do Network Constru, que viabilizaram o ambiente, proporcionaram um ambiente para que nós pudéssemos essa conexão, né? Para que essa conexão acontecesse, né? Mas aí tem um ponto a mais que eu digo, que é muito importante estar nos eventos, mas saber estar nos eventos. É você ter propósito, é você ter objetivo. Né? Você comentou, quero conectar com a Juliana, e eu tinha me conectado com a Juliana antes, mas de uma forma assim, Juliana muito referenciada em Alphaville, assim, é uma referência em obras de qualidade aqui, então parabéns pelo que você construiu aqui. Obrigada. Em Alphaville, pela sua expertise e seu conhecimento. E a Juliana, quando você vai num evento, gente, assim, essa mulher só precisava de um segurança. Então a gente chegou para poder ser o segurança dela, então quando a gente chega, a gente faz cara de mal e afasta as pessoas de perto da Juliana. Mas é uma pessoa muito, muito cobiçada porque tem muita obra em Alphaville, todo mundo quer encostar nessa mulher. E eu falei, preciso falar com essa menina porque eu tenho que arrumar um jeito. E aí peguei uma sacolinha de um painel monolítico, ela tava lá sentada no final do evento, assim, já meio cansada, tomando uma água, né, eu sentei. Isso. Nossa, eu não entendo nada disso daqui, você pode me explicar? E a Juliana começou não, falou de obra. E o cimento, e não sei do que. E eu ali, ó, só esperando. Falei, ela tá entrando. A ratoeira tá aberta ali, ela tá entrando. E aí deu uma mega sinergia, a gente já conversou. Legal. Na semana seguinte eu tinha conversado com o Bruno também sobre algumas coisas que a gente tava andando. Eu falei pro Bruno, né? Cara, deixa eu te apresentar a Juliana. E a gente sentou uma vez pra almoçar no Madeiro, lembra? Ficamos 4 horas. Assim, como a Ju falou, muito, muito bom, né? A gente se aproximou pela sinergia das áreas, mas aí já bateu o match e a gente já começou a conversar de coisas pessoais e ficamos 4 horas ali conversando e várias caixinhas se abrindo, várias ideias, e assim a gente começou a entender que a gente tinha afinidade, que nós éramos especialistas no que fazíamos e que a gente era uma potência para poder trazer melhores resultados para o mercado de várias dores e frentes que o mercado enfrenta hoje, né? Você lembra desse dia, João? Com certeza, lembro. Temos até foto registrada como a foto. Né? A foto. E lembro, acho que foi uma sinergia muito bacana. A gente se conectou justamente pensando
em fazer uma entrega melhor. Desculpa, concorrentes, mas a nossa entrega é muito melhor. A nossa inteligência é diferente, porque não é só negócios. Tem um sentimento envolvido sobre responsabilidade, comprometimento e muita vontade de dar certo. Então, acho que essa conexão não é nenhum à frente e outro abaixo. É um ao lado do outro, de mãos dadas. Então, eu tô com algum problema dentro da obra, eu sei que eu posso contar com eles a qualquer momento. E vice-versa. Precisa buscar alguma outra coisa, eu posso sair e fazer essa retirada. Então, acho que essa união que envolve essa afinidade de desejos, né, que é um só, que é proporcionar uma experiência melhor para os nossos clientes. Aposto que você que já fez uma obra, hoje se olha e fala, nunca mais vou fazer uma obra. Mas é porque você não conhece a gente. Não conhece a Graut. Exatamente. Eu lembro desse dia, eu lembro mesmo, foi o David comentou, foi no Network Constru, que assim foi um evento incrível pra gente. Todo mundo lá, né, acho que nesse evento eu não estava nem palestrando, eu fui como patrocinador. Mas estar sentado na mesa com pessoas desse nível, que também, como a Juliana disse, quer fazer o seu melhor, isso muda todo o jogo. Porque vocês sozinhos, como aquele velho de dados, você vai longe, mas... E eu vejo em vocês muito amor na palavra de quando está falando sobre o que faz. Aquela coisa assim do olhinho brilhar, sabe? E isso, eu tenho muito disso. Eu amo a obra. Eu falo, eu saio da obra, mas a obra não sai de mim. Eu posso estar em qualquer lugar que eu vou falar de obra. Fico olhando aquele pilar ali. Não, quem é de obra nunca vai num hotel pra curtir. A gente vai e já fica olhando. Nossa, aquele rejunte, olha esse acabamento. Lembra aquele outro evento que a gente foi? Era o showroom, lembra? Foi foi. Naquele lugar, não pode dar naquele lugar. Aquele lugar que a gente olhou pessoas lá. E um dos estandes tava com acabamento assim, que para qualquer pessoa passar imperceptível. Mas a Juliana olhou e falou, olha isso, olha aquilo. Eu fiquei olhando, meu Deus, é mesmo. Porque entende de obra, é especialista. Especialista acaba olhando de outra maneira. E não só no mercado imobiliário. Eu lembro de ter vender um carro, foi comprar, falei, deixa eu chamar uma pessoa, que essa pessoa é especialista. Então, quando você conta com o especialista naquilo que você precisa, acho que o problema se resolve. Eu falei de carro, mas tem área de medicina, tem área de alimentos. Então, assim, você acaba tendo aquilo que você busca rápido e você também acaba, como é que se diz? Além de obter aquilo com um custo melhor, né? Com certeza. O que eu falo, né, toda vez que a gente vai falar sobre o que a gente faz e como a gente faz, e aí entra no que você comentou agora, e aí para você que nos ouve aqui, deixar muito claro para vocês. Quando você compra uma Porsche, eu sempre uso a Porsche como exemplo, né? Você está comprando ali uma experiência, um carro e tudo mais, mas tem vários especialistas para poder entregar aquela Porsche. Tem o cara que é responsável pelo design, para trazer esse sentimento de imponência, um olhar arrojado. Tem o cara responsável pela parte elétrica, pela parte da automação. Tem o químico que é responsável pela queima do combustível. Como é que esse carro vai andar mais rápido? Vai queimar mais rápido? O mecânico que vai fazer todo o sistema daquele carro funcionar, né? A suspensão, os pneus, tudo mais. Mas no final, você tem um carro que é a Porsche. E a Graut é isso. Especialistas que se juntam, são potências naquilo que fazem, né, tem autoridade e propriedade para poder dizer como aquilo deve ser feito, proporcionando uma junção de soluções para entregar um produto final para o nosso cliente. Então é assertivo, ele é forte, ele é inteligente, né, e traz uma rentabilidade, assim, o exemplo dessa própria casa, que quando uma pessoa que entende do mercado de investimento e tem investimentos em vários outros segmentos, ele fala, mas como é que é possível um rendimento desse? E aí entra a jornada, onde o Bruno, com esses lindos olhos azuis que ele tem, abre um PowerPoint maravilhoso, uma apresentação, e vai pegando o cara, né, aqui no ponto A, passo por passo, até chegar no ponto B e dar para ele a segurança jurídica, que eu acho que é uma coisa importante para você até comentar para a gente aqui, porque é esse um ponto que eu sempre falo, eu sou arquiteto, então eu vou entender do processo de projeto, como que eu faço uma solução em que seja execuível. Eu nunca vou projetar um móvel com uma espessura de madeira de 1 centímetro. Até nessa obra, e falar que eu quero uma televisão. A gente estudou muito. Exatamente. A gente estudou, Ju,
O que você acha disso? Dá para executar? Vamos construir? Eu já vi isso, já vi aquilo. Então a gente constrói uma solução técnica. Tira isso, Deide. Não põe isso daqui não, Deide. Ao contrário. Gente, deixa eu vou falar. Ele queria que eu derrubasse uma parede de 10 centímetros. Eu não. Vamos deixar claro aqui. A arquiteta do meu time... As cadeiras estão presas lá no chão. Por favor. E é muito legal isso, porque, por exemplo, isso aconteceu de fato. A arquiteta do meu time representou uma demolição, e aí eu conversando com a Ju, eu mesmo olhei, eu falei, gente, não faz sentido eu tirar essa parede aqui e levar ela 10 centímetros pro lado. E esse é só um exemplo, mas teve um exemplo oposto. Esse arquiteto com veia de engenheiro. Exatamente, e teve um exemplo oposto, no que eu falei, gente, isso aqui é muito difícil para demolir. A Júlia falou, pode colocar aqui, eu garanto. Então, se ela garante, tá aí, ó, o que a mulher tá fazendo aqui. Né? A gente lembra que você discutiu? É para descer marreta. Corta só um pedaço, corta o outro pedaço, então a gente vai construindo isso junto. Mas o que é muito importante, porque a parte de projeto, todo mundo entende que tem um especialista que sabe fazer. Parte de obra, todo mundo entende que tem um especialista que sabe fazer. Mas o que é muito legal aqui, e quando eu falo sobre a questão de incorporação, eu falo, eu sou o cara técnico do projeto. Mas o produto final, ele começa passos antes do projeto. O que a gente vai fazer? Onde a gente vai fazer? E como a gente vai fazer? Qual é a segurança jurídica que o meu cliente tem de retorno? Qual é a estratégia depois de venda? Acabei meu projeto. A Juliana acabou a obra. Terminou o produto? Não, agora tem que vender. Como é que eu vou fazer isso? E aí queria perguntar para você, Bruno, falando um pouquinho dessa jornada, durante projeto, obra, todo mundo tem muito claro. A gente tem as nossas profundidades e especialidade de como fazer isso com excelência. Mas um ótimo produto, muito bem projetado e executado no condomínio errado, e uma questão de contrato mal feita, nossa, qual é o impacto que isso pode ter para um investidor, por exemplo? Um impacto total, porque hoje no mercado tem pessoas tirando o seu recurso de um dividendo que está lá fixo, querendo trazer no mercado imobiliário. Todo mundo fala, o mercado imobiliário dá dinheiro. Grandes players, né? Temos hoje vários players no mercado que falam assim, onde você pega esse dinheiro dos cursos, da venda de cursos, coloca onde? No mercado imobiliário, compra casa, compra terreno, resort, enfim. Mas como que coloca isso? Porque às vezes a pessoa ela tem uma casa, sei lá, de 10 milhões, ela investiu 8, 9. Não fez sentido. Essa casa tem que investir 5 para ela valer 10. Então quando você entende toda a jornada, desde da escolha do local, se é um condomínio, onde que fica, a escolha desse terreno dentro do condomínio. Esse condomínio que nós estamos é excelente, mas onde que está localizada essa casa? Fica do lado do muro, que passa ou do lado de um prédio que vai ter a visibilidade? Não, então você tem que entender, quando você entende toda a jornada na escolha do terreno, no projeto, antes mesmo de nós escolhermos esta casa, por exemplo, nós trouxemos todo o time técnico de engenharia, comercial, o time de arquitetura, todos, para poder analisar essa casa, ver se ela é viável financeiramente. Fizemos uns cálculos, vimos que foram viáveis, trouxemos o investidor apostou nisso, ele é hoje nosso sócio nessa obra, e aonde que a gente consegue agora, depois disso é o quê? Vem a fase de obra. Então veio o projeto, a gente precisava de algumas liberações, a inteligência está aí, durante todas essas liberações jurídicas, né, de transferência de titularidade e tal, quando faz toda essa jornada, nesse prazo, a gente vem desenvolvendo o quê? O projeto. Depois, antes de entrar na obra, já fizemos um planejamento de obra para que quando que vem essa maquinária não foi escolhido hoje para demolir, ele já está projetado há muitos meses já, então já está negociado, então o custo é melhor. Quando você tem planejamento, o custo dessa obra fica muito melhor. Então todas essas etapas, quando agora está fazendo a parte de obra, antes de finalizar, no período de obras, a gente vai pôr essa casa para vender. Então depois a gente vai até colocar nos próximos vídeos, vai acompanhando que essa casa vai estar à venda, viu? Um projeto maravilhoso. Depois a gente fala valores e mais detalhes das imagens dele. Mas é isso, quando você tem a jornada com cada especialista, você tem uma obra mais rápida, você tem uma mais lucrativa e tem uma obra no seu prazo, no prazo que você está fazendo. Exatamente. E dentro disso, acho que um ponto que é muito importante, eu falo para você que mexe com obra e você está contratando obra, que é a questão do contrato. Eu gosto de falar sobre isso porque quando você tem um ótimo projeto, muito bem feito, você consegue fazer um bom orçamento de obra, uma boa contratação e principalmente um contrato de responsabilidade. Isso é importante para o profissional que vai executar a obra. O que está no meu contrato? O que é minha responsabilidade de fato? E isso é bom para o cliente. Por quê? Porque ele sabe o que de fato está acordado. Então eu acho que o cliente, o mercado imobiliário, tem muito amador, e eu não falando num termo pejorativo, mas de falta de conhecimento e prática, de entender que é mais do que o tijolo, é mais do que o cimento, é mais do que o desenho. É engraçado, né? Porque o arquiteto geralmente quer dizer que é o traço dele, que é
do desenho dele que vai fazer o resultado. Mas se eu tenho um ótimo projeto, uma ótima obra, mas eu não tenho um respaldo jurídico, uma inteligência jurídica, um contrato, uma SPE, por exemplo, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, Tá bom. sobre essa segurança, que aí, de novo, o que é a Grout? É isso. Ah, é uma construtora? Não. Ah, então é um escritório de projeto? Não. Ah, então é um escritório comercial? Não. É algo novo. É uma junção de tudo isso, entregando uma solução 360 para o nosso cliente. Hoje a Grout, isso que nós estamos fazendo, a Grout está fazendo, é disruptivo mesmo para esses investidores. Eu só vejo isso no mercado de incorporação. Que no mercado de corporação, você tem isso tudo dentro, mas para construir de um prédio, algo assim. Mas para esse nível que nós estamos fazendo, realmente é algo que eu não vejo no mercado. Bom, você falou da segurança jurídica. Ela, assim, são vários itens, né? Como eu falei, tem projeto, tem obra, tem comercial, tem muitos. Mas o jurídico, ele viabiliza muito. Por exemplo, quando você fala de investidor, o investidor ele quer ter a garantia de que esse dinheiro está sendo bem investido e qualquer momento ele tem a segurança dele protegida. Então, no início, existe aí vários tipos de contrato, mas um dele muito usado, que é SPE. Que aí você compõe um contrato de SPE, onde que ele tem um fim específico para aquilo, então todo o recurso é disponibilizado exatamente para aquela obra, você monta um quadro societário para aquela obra, então todos são sócios daquela obra, todo o dinheiro ele está garantido e com total transparência. E isso dá clareza, isso dá segurança para todas as etapas. Ah, eu coloquei o dinheiro, será que o investidor ele vai tirar quando? Não, na SPE ele tem essa composição para que todos tenham a segurança. Isso é fundamental. Não somente para durante o percurso, mas também para a negociação de outros. Por exemplo, estamos viabilizando um outro projeto, que eu não vou falar onde tudo, né? Mas, por exemplo, é uma área muito grande. Essa área, o cliente, esse cliente, ele quer um recurso, né? Esse recurso. E para esse recurso, a gente está montando uma viabilidade financeira, ou ele permutar próprias unidades, ou ele permuta financeira. Então hoje, por exemplo, na incorporação é muito comum, né? Você compra o terreno sem pagar nada. Como você compra o terreno sem pagar nada? Você faz as permutas. Você dá através de uma unidade, vamos supor, fazer um prédio com 150 unidades. Você separa reserva do estoque algumas unidades para o proprietário, aí você viabiliza. Esse é o famoso terrenista. É o terrenista. Porque tem muitos... vou falar para você. Você que hoje tem um terreno. Ah, eu tenho um terreno maravilhoso, dá para fazer um prédio, uma casa, enfim. Não tem um recurso para fazer isso? Busque a Grout. Ou busque também o incorporador. Porque nós viabilizamos todo o projeto, entendemos qual é o produto que vai caber. Mas quantos andares? 5, 7, 15, 20? Quantos por andar? É um estúdio de 30 metros ou um apartamento de 400? A gente faz todo esse estudo, coloca na ponta, monta um estudo financeiro e aí sim a gente consegue permutar. E aí você ganha muito mais. A gente tem casos aqui de o mesmo terreno ele vender 3 vezes mais por uma permuta. Só que a diferença é que ele tem que esperar, às vezes, 1 ano, que é todo esse trâmite burocrático, e começar a fazer vendas para poder receber. Mas ele recebe, e ele tem uma lucratividade muito maior, e ele faz parte, ele é sócio também dentro desse produto. Então, assim, ao termo financeiro, a viabilidade financeira, você tem diversas no mercado hoje praticadas, um desses é a permuta, e a parte jurídica que você comentou, um dos mais seguros é a SPE, e aí também tem outro que é a SCP, que a SCP é com uma cota que você tem dentro do próprio empreendimento para você fazer essa retirada. Lembrando, isso a custo zero, isso já como é que fala? O imposto, né? Ele já é retido na fonte. Então você tira isso livre de impostos. Imagine hoje você está com o dinheiro lá investido, vai colocar no mercado imobiliário e retirar esse investimento, uma rentabilidade gigantesca, sem pagar imposto. Isso é um sonho. Isso é um sonho. O que é muito legal, e a gente traz isso, eu até vou fazer um ponto com a Ju dentro disso, é o quanto que a gente tem claro na nossa vida como é que funcionam todos os processos. Por exemplo, eu quero ir daqui para Ubatuba. Eu vou colocar no Waze. Eu quero ir para Ubatuba. O que o Waze vai fazer? A primeira pergunta. Onde você está? Para depois, onde você quer ir. Então, o nosso entendimento aqui é essa inteligência. Aonde meu cliente está? Qual o recurso que ele tem? Qual é a rentabilidade que ele está buscando? Qual é o produto que ele sente mais confiável? Qual que é a forma com que ele consegue fazer? E aonde ele quer chegar? E a gente vai desenhar essa jornada. Então, assim, eu adoro a relação com a Juliana, a gente brinca muito, porque tudo que falam de arquiteto e engenheiro é totalmente diferente do que a gente faz. Porque parece que eu sou engenheiro, às vezes ela é arquiteta, né? A gente discute, e aí? Vamos colocar assim? Não vamos colocar? Como que a gente vai fazer? Por quê? Porque é o nosso resultado.
né? Ela opina em projeto, como eu opino em obra, e a gente tem essa relação para poder entender essa formatação do produto. Nessa casa aqui, só para o público entender a necessidade do especialista, porque é especialista over delivery. Eu amo essa palavra, você entregar além daquilo que você proporcionou para o seu cliente. Quantas reuniões nós tivemos? Muitas, né? Muitas. Mas assim, nós tivemos reunião para escolher a casa, tivemos reuniões com a equipe técnica para validar, tivemos reuniões para escolher detalhamento. Ele é arquiteto e ele teve reuniões com a gente para escolher se vai ser forro de madeira ou forro de gesso, por exemplo. Se a piscina vai ser aquecida, se ela vai ser com o painel retrátil, não vai... Cara, isso assim, o especialista, ele é fundamental em todas as etapas, mas não é qualquer especialista. Eu conheço especialistas que é muito difícil trabalhar em equipe. Hoje a Grout, ela tem um... Assim, acho que essa que é a nossa diferença. Nós temos uma parceria que vai além da obra. Exato. Tá. Exato. Eu tô muito feliz. Hoje, assim, é o nosso primeiro episódio, contando um pouco da história da Grout, de onde surgiu a Grout. Para quem não sabe, é desses grupos network. Estamos Funciona. Será que funciona? Estamos aí palestrando, escrevendo livro e participando de vários outros projetos, né? Então isso é uma coisa legal também, né? A gente entender os potenciais por termos atuações em outros mercados, em outros lugares, outras validações, e o entendimento quanto essa força unida podia gerar de resultado. Tem algo que eu queria compartilhar aqui também, que é sobre validação. Gente, quando a gente vai para esses eventos de network, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas. E justamente quando a gente fez o contato, pelo menos eu vi com a Juliana, eu falei, meu, já todo o palco do network ela tá aqui. Tem muita gente em volta dela. E eu tinha um contato mais próximo do Deide. Eu falei, Deide, eu preciso conectar com aquela mulher, como é que a gente faz isso? Mas hoje a gente está sentado aqui como sócios desse empreendimento, mas teve muitas validações. Então eu falo para você que está aí no mercado, você que está nos assistindo, a importância de validar aonde você está. Porque você chegar é uma coisa, permanecer é outra. Exato. Quantos parceiros nossos, a gente pode trazer à memória vários, não vamos trazer nome, que esteve até uma possível parceria com a gente em outros projetos, não nesse, mas em outros, que a gente começou a entender, falou, vamos validar? Ver se faz sentido? E assim, a validação, porque isso expõe, né? Como você falou. Você tem livro, lançamento agora, a Juliana já tem livro. A Juliana, ainda vou falar um pouco mais sobre, só para finalizar dela, tem incorporações aí que ela assina também, né? Com as mulheres, que isso acho que é disruptivo no mercado. Na construção civil? Na construção civil, nunca vi isso. E já é um projeto chancelado pela ONU, inclusive. Cara, gente, vocês não estão entendendo quem é a Juliana. Depois pesquisem. Olha aí. Pesquisa essa mulher no Instagram, acompanha qual que é o seu ela. arroba, Juliana? @reforma.alphaville. Reforma Alphaville. Você vai ver a Juliana atuando lá no dia a dia. E assim, ela comentou agora sobre o selo da ONU, uma incorporação só de mulheres, que assim, é fantástico. Eu nunca vi isso. Eu só vejo um monte de reportagens lá. Todo dia tem uma reportagem em algum lugar falando sobre. Eu acho assim incrível, porque é fazer acontecer, né? Exatamente. Em resumo, os Vingadores têm o Hulk. Nós temos a Juliana. É tipo isso, olha lá. Muito legal isso. Fala um pouco, Gil. Eu queria saber, assim, também a finalizar, que a gente tem alguns minutos, entender o poder eu falo da mulher, mas assim, de você junto com essas outras mulheres. Sim. Eu queria que você abordasse esse ponto da mulher também. As pessoas se assustam muito com obra, né? Então é um ambiente muito hostil. Então entende-se que a mulher não está dentro desse ambiente. Mas quando a gente se une, nós sabemos o que estamos fazendo, tem um lado da mulher, que acho que é um lado mais sensível, né? Tem uma sensibilidade maior, mas a gente vê o quanto nós somos capazes de fazer a execução. Por exemplo, vocês estão vendo toda essa demolição. Mas não é que... Eu sou engenheira civil. Não é que eu falei, vou demolir essa laje e vou colocar a escavadeira lá em cima. Não. Uma outra mulher engenheira estrutural que veio através do David para esse projeto, que é a Tati, da Reino Construir e Edificar. Ela fez todo um planejamento. Então foi projetado essa etapa de demolição, foi projetado aonde haveria escoras, como seria feito o corte dessa laje. Então não é porque, eu sou engenheira, eu vou soltar e fazer. Não, eu sou engenheira civil. Então eu precisei de uma engenheira de cálculo, eu precisava de uma calculista. O David me deu essa honra de trabalhar com a Tati. Ela fez todo o projeto, trouxe ali a responsabilidade técnica do que seria executado. Então, juntas, né, nós vemos assim o quão longe a gente pode chegar, porque sozinho a gente chega, mas vai demorar muito mais. Então, quando você caminha com pessoas com o mesmo objetivo que o seu, que é de crescer e fazer as coisas de uma forma idônea, a gente só prospera. E você falou da Tati do Reino, eu lembrei que tem outras mulheres, né? Hoje tem a Mislene,
tem também a Marcela do paisagismo, tem bastante mulheres. É que nós já dominamos o mundo. A gente só tá levando um tempo para falar para vocês, porque tem um processo mais lento, né? A gente é meio devagar. É que o homem, assim, né, a gente brinca, o amadurecimento, assim, acontece lá na fase dos 40, né? Então, brincadeira, gente. Maravilhosa. Mas você falou isso, mas o meu time hoje, 98% são mulheres. Cara, que então legal. Hoje a decoradora, que inclusive vai ser uma convidada nossa aqui, que é a Mislene, paisagismo a Marcela, instalações é a Patrícia da Organa, estrutura é a Tati da Reino que faz, a minha coordenadora lá, arquiteta, é a Letícia também. Então assim, eu acredito muito nisso. Assim, eu tenho 4 irmãs, cresci com a minha mãe, então eu vejo essa mulher mãe que tem que trabalhar e correr e fazer. Então eu na DSX, por exemplo, priorizo contratar mães. Que legal. E não somente as mães, mas assim, a pessoa ter essa especialidade, como você falou no começo, né? A pessoa ela é comprometida. Que eu lembro da Tati aqui, ela falou assim, mas quando eu vou ir na obra, calma, eu falei, calma que a gente está viabilizando para comprar. Ela empolgada para buscar. Então, assim, são pessoas especialistas e no over-delivery, que quer entregar mais. Sim. Tanto é que a paisagista veio aqui algumas vezes, eu tive assim, umas 4, 5 reuniões com ela, para definir uma palmeira que vai na frente. Cara, que legal isso. Poder contar com um time que tá assim... Exato. Não, e a gente, acho que é tão unido que um exemplo, a Tati não pôde participar da demolição, mas durante todo o tempo, toda etapa, desde o início, Tati, a gente vai começar, vou registrar, eu vou filmar, porque eu entendo que é uma parceria. Ela não estava aqui, mas a responsabilidade dela é técnica dela, não é minha. Não, mas nós somos parceiros. É isso aí. Eu acho que assim, para finalizar, eu acho que isso que é a nossa grandiosidade. Não existe uma rivalidade, não existe uma tendência a um querer fazer mais do que o outro. É a união de nós que acaba trazendo, né? Tipo, traz um desafio pra gente que a gente vai mostrar o que juntos a gente vai conseguir transformar para você. Poderoso isso, hein? Poderoso. Isso é a Grout. Esse é a Grout. E para você que está nos assistindo, acho que pra gente até deixar aqui o próximo vídeo, o que você vai esperar desse canal maravilhoso que a gente está trazendo? Nós vamos trazer especialistas. Especialista da parte de obra, né? Todo esse canteiro de obra, porque você está aí falando, nós queremos investir no mercado imobiliário. Como que nós vamos fazer isso? Então acompanha a gente no nosso canal, ativa o sininho aí, compartilha com seu amigo. Se você está vendo esse vídeo, fala, isso aqui é muito importante para o meu amigo, compartilha, porque se ele está começando a obra, é importante ele saber. Ou ele está pensando em fazer isso. Aulão isso aí, hein? É muita aula. E acompanha, a gente vai ter toda semana, a gente vai ter um convidado novo. Né? Hoje a gente está nos apresentando aqui, é uma honra, eu quero agradecer vocês por a honra de eu poder estar aqui, muito bom. E é isso aí, pessoal, acompanha a gente, que vai ser maravilhoso. Como a gente sempre diz, invista com especialista. Valeu.